Então, a Sim. gente vai fazer um textinho hoje com o verbo to be já de um diálogo. A gente já viu algumas palavrinhas antes. E eu tava pensando em fazer hoje um diálogo não, um texto de hábitos no passado. Só que vamos já direto pro to be que você pega tudo no caminho, tá bom? Eu acho que a gente encurta esse trajeto aí através disso. Por que que eu quero passar esse texto no verbo to be? Porque o verbo to be é o que tem mais difícil no inglês. Na verdade, o verbo to be e as outras estruturas que se incluem nas perguntas e negações. Por quê? Porque pergunta e negação em inglês é a única coisa que é realmente mais difícil do que português. Por quê? Porque em vez de eles perguntarem alguma coisa com não, botar um não no meio da frase, ou simplesmente mudar a entonação no final da frase para transformar ela numa pergunta, eles realmente têm que trocar a estrutura, eles têm que colocar alguma coisa no meio da frase, ou trocar a posição entre o verbo referência, nesse caso o verbo to be, e o sujeito. Então é bom a gente já acostumar com isso aí, porque quanto mais cedo a gente acostumar, mais cedo a gente já vai começar a se preocupar com outras coisas no inglês, tá bom? Porque é o que é mais difícil no inglês, só que não é tão difícil assim, tá bom? Então, vamos começar no grau um. Ah, desculpa. Ó, é o seguinte. Aí tá um diálogo e entre o Joãozinho e a Laura. Não, é Joãozinho mesmo, é John. Let's go. Vamos lá, primeiro de tudo. Com licença, você é nova aqui? Com licença, a gente vai dizer assim, excuse me. Aí o excuse vai ser assim, ó. Excuse. Ó, excuse me. Excuse. Excuse me. Yeah. Excuse. Isso. Excuse. Excuse. Excuse me. Excuse me. Isso. Você é nova aqui? Aí, vamos lá. Como é que é o você é? Primeiro de tudo, como que a gente faz You. uma. Então, seria o jeito mais fácil esse, né? Só que quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente tem que trocar a ordem entre a referência e o sujeito. E qual que é a referência? A referência, quando tem um verbo to be na frase, a referência é o próprio verbo to be. Então, as perguntas e negações são Isso. feitas assim. Tem alguns verbos especiais em inglês e o to be é o mais especial deles. Por quê? Porque o to be, ele é um verbo que tem várias funções e ele, além de ter várias funções, ele é o único verbo em inglês que tem três conjugações no presente e duas no passado. Eu vou passar isso bem rapidinho aqui, tá bom? Seguinte. Verbo to be no presente. Ele tem o I am, you are, que é tu. He is, she is, it is. We are, you are, vós, they are. Esse é o presente, tá bom? Normalmente os verbos têm somente a terceira pessoa do singular modificada no presente, que é quando a gente coloca um S no final. Por exemplo, se eu fosse conjugar o verbo gostar, eu diria assim: eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Mas em inglês seria I like, you like, he likes, que é ele gosta, she likes, ela gosta, it likes, objetos, fenômenos da natureza, tá bom? E tudo que não dá pra classificar em inglês como macho e fêmea. Tirando humanos e animais, tá bom? E ainda o negócio de animais é interpretativo, porque tem muita gente que chama um animal com it também. Então, esse aí realmente é interpretativo. Só que o verbo to be, em vez de duas versões de verbos no presente, duas conjugações diferentes, ele tem três. Então, a primeira é o am, que é só usado para eu sou ou eu estou. E you are, que eu coloquei ali só para destacar, porque o you, ele funciona para tu e para vós, é o mesmo. Então, como é que você sabe que é voz e como é que você sabe que é tu? Na interpretação da frase, tá bom? Então você vai conseguir olhar em volta e perceber que tá falando do plural. E se não, dá um tiro no escuro que às vezes acerta, às vezes erra, 50%, né? Aí a gente Entendi. tem também o is, que é a terceira pessoa do singular. Então, he, she, it. Então, am, is, singular, terceira pessoa do singular. E are é nós, vós, eles, mais o you de tu, porque o mesmo you de tu é usado pelo you de vós. Então, am, eu.
is, ele, ela, are, plural. Beleza. E no passado? To be no passado funciona assim. É fácil também. É mais fácil ainda, na verdade. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Ó, é mais fácil do que o presente, porque tem duas formas. Então, é como se você dispensasse esse am da primeira pessoa do singular e você colocasse dentro, colocasse a primeira pessoa do singular dentro do modo que é feita a terceira pessoa do singular. Beleza? Então, a gente junta tudo em duas. Ah, é plural e singular? Dá pra dizer que Was, sim. were. É, was or were. Então, dá pra dizer que é singular e plural. Se você pensar que o you do tu é o mesmo do you é o mesmo you usado Do no nós. plural. Isso. Do Então, nós, do we, eles. you, they, plural, I, he, she, it, singular. É isso, tá bom? Os outros Existe verbos, algum caso? Existe algum caso que usa you, is, ou não. is, só are? Só licença poética, né? Como diria. Entendi. Quando algum artista vai fazer alguma música e coloca you is, simplesmente pra caber na estrofe, né? E pra não ficar, às vezes, pra Sim. rimar, né? Mas tá errado. You are sempre. É, Tá, e qual que é a diferença dos outros verbos? Eu vou colocar o like, por exemplo, gostar. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Olha aí. A gente só vai colocar um S no final da terceira pessoa do singular. O like vai virar likes quando for conjugado por ele, ela e objeto. E volta pro sem S no plural também, tá bom? Então esse negócio do S é usado realmente pela terceira pessoa do singular e só isso, tá bom? Não é usado pelo plural. O S é realmente terceira pessoa do singular, S. Tá. Excuse me, né? Excuse me. Beleza. Aí, vamos lá. Aí, e no passado, como é que funciona? Tava só pegando aqui. Ah, do Beleza. likes, né? Vamos lá. Aí, passado. I liked. You liked. He liked. She liked. It liked. We liked. You liked. They liked. No passado é a mesma coisa para todos. Então, o to be é o único que tem 3 no presente, enquanto todos os outros têm 2. E é o único que tem 2 no passado, enquanto todos os outros têm 1. Entendi. Beleza? Sim. Muito bom. Então vamos lá. Além disso aí, o to be, ele também é um verbo especial porque ele é um dos únicos verbos que tem poderes, superpoderes. E que superpoderes são esses? Acontece que em inglês, para você fazer uma pergunta e para você fazer uma negação, você precisa colocar do lado dessa pergunta e dessa negação, dessa estrutura, um auxiliar. E que auxiliar é esse? Na maioria das vezes, o auxiliar vai ser o do, tá? E eu gosto de dizer bem assim, o do é usado para... Do é o auxiliar de verbos comuns. E quais são os verbos comuns? 99% dos verbos são verbos comuns. Quais são os únicos verbos que não usam o do para fazer negação e pergunta? São o to be, porque ele é um... Aí eu vou colocar assim. Verbos autônomos para perguntas e negações, que são verbos que se transformam na estrutura de pergunta e recebem um not ao lado em negações, que são o to be, o poder, dever, iria e futuro. Aí eu não vou entrar muito nesse poder, dever, iria, futuro, porque são os verbos modais e depois eu posso explicar isoladamente, ou tem vídeos que eu fiz no meu canal que ajudam muito a entender, tá bom?
Mas, basicamente, se não for nenhum desses verbos aí, dever, poder, iria, futuro ou to be, que é o ser e estar, você sempre vai usar o do. Então é muito mais provável de você usar o do para fazer uma pergunta ou uma negação do que qualquer um desses aí. Só que o to be ele é o verbo mais popular e o mais comum de aparecer em inglês. Até porque o to be, além de fazer negações e perguntas, ele também auxilia o gerúndio. Por exemplo, eu estou comendo, eu estou saindo. Então o to be, ele é o verbo mais central em inglês porque ele tem várias funções, ele não é só um verbo. Ele é um multi-auxiliar. Por isso que pra gente entender o to be a fundo, toma um tempo. Mas eu também tenho vídeos para explicar o to be até o final das funções dele no meu canal, que ajuda muito, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aí? Basicamente, se a gente precisasse usar o do hoje, que a gente não vai precisar, a gente vai usar só o to be, eu acredito, é, a gente faria uma troca de posições. Então, para perguntas, a gente faz o seguinte: auxiliar mais sujeito. E se for negações, se forem negações, eu vou simplesmente colocar sujeito mais auxiliar, ou o verbo to be, né? Ou um desses verbos, eu vou colocar como auxiliar mesmo. Mais o not. A gente vai usar essa fórmula até a gente não falar mais inglês, tá bom? Porque essa é a forma do inglês para fazer tanto negações como perguntas. Mas a gente vai botar ela na prática, beleza? Então vamos lá. Com licença, você é nova aqui? Então, excuse me, você é nova aqui? O que que a gente vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer em perguntas e negações. Perdão, em perguntas. Quando você perceber que é uma pergunta, você vai olhar para a frase diretamente no verbo. E você vai localizar o verbo. Qual que é o verbo dessa frase? É o é. É, O é o próprio verbo to be. sim. Então, aí localizei o verbo, encontrei, é o to be, massa. Qual que é o próximo passo? Qual Descobri como forma do to auxiliar. be é essa? Qual forma do to be? É. O é tá falando de que sujeito? Você é. Então a gente sempre diz You assim, are. you are, muito bom. Só que para perguntar, a gente vai trocar a posição entre o you e o Are are. you? Are you? É isso aí. Are you? Matou, acabou. Nota 10, tchau, acabou a aula, vambora. Você olha, você vai acabar olhando o verbo, É, o sujeito no estado que ele está, né? Se é eu, você, eles, e vai buscar o auxiliar dele, né? Isso. é isso. É isso. E E se não for o to be ou um desses quatro que eu passei ali, você vai colocar o do. Então, por exemplo, se eu fosse perguntar, você gosta de pizza? Ó, você gosta de pizza. E do you like? Do you like? muito bom. Do you like pizza? Ó, do you like pizza? Vou só trocar, vou botar o do antes do sujeito. Aí no caso do do, como ele não tá na frase, eu vou ter que brotar ele na frase. Tá? Eu vou ter que inserir ele. No caso do to be, eu só Sim, vou trocar o to be com o sujeito e acabou. Mas no caso do do, como ele não existe em português, a gente vai ter que realmente na tradução brotar ele dentro da frase. E se for uma frase afirmativa em inglês, que vira depois uma frase interrogativa, é muito provável da gente ter que brotar o do também, porque é muito difícil a gente usar o do afirmativamente, tá bom? Mas existe também o do afirmativo, mas é raro. A gente usa o do afirmativo para a gente reafirmar. Por exemplo, se eu disser bem assim, eu gosto de pizza. I like pizza. Mas eu posso dizer bem assim, I do like pizza. Tipo, eu gosto de pizza mesmo. I do like pizza. Eu gosto muito I de do pizza. O like do, pizza. ele é uma ênfase no positivo. Beleza? Entendi. Muito bem. Let's go. Ó, você é nova aqui, então vai ficar Are you new here? New é novo, nova, né? Sim. E here é aqui. Ó. Here. Here. Are you new here? Excuse me, are you here? Oh, excuse me, are you new here? Ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Are you new Dois. here? Sim, eu sou. Não, manda pra mim quando tiver completo o texto. Beleza, certo. É porque eu não consigo dar Você vai segurar o Shift e apertar Enter.
Beleza. Beleza, foi. Beleza. Sim, eu sou. Yes, I am. Pode ser assim? Yes, I am. Ou yes, yes, I am. Yes, I am. Yes, vírgula, I am. Meu nome é Laura. O meu é o Mai. Nome é name. Lembrando que sempre quando a gente diz uma palavra que termina em M em inglês, a gente tem que fechar a boca no M, tá bom? É diferente do português, que quando a gente termina uma palavra em português com M, por exemplo, sim! A gente não fecha a boca. Sim, é como se a gente estivesse falando um N de navio, mas em inglês a gente precisa fechar, tá bom? Porque o M é fechadinho. Então, I am. I am. Uhum, Yes, I am. ótimo. Let's go. My Yes, name is Laura. my name is Laura. Ótimo. O é o is, porque a gente está se referindo à terceira pessoa do singular. Então é como se a gente dissesse: meu nome é. O Ele verbo é. ser. Ele, o meu nome. Aí o ele se enquadra no it, que é ele barra ela, não humano. Automaticamente ele já conjuga o verbo to be na terceira pessoa do singular, que é o is. Então, my name is Laura. Prazer em conhecê-la, Laura. Nice Nice to to meet you. meet you, Laura. Aí, ó, o nice, que é o nice, é legal. Ou nesse caso, a gente tá usando como prazer, tá bom? Mas, no contexto geral, nice é legal. Nice to meet you. Isso, nice to meet you. Laura. Eu sou John. I am John. I am John. Muito bom. I am. Hoje é o dia do to be. I am. Eu sou. Podia ser eu estou também. Lembrando que o to be é ser e estar. Esse é seu primeiro dia? Aí, olha, esse, nesse caso deste, né, é o this. Só que a gente está fazendo uma pergunta, então a gente sempre vai trocar a posição numa pergunta do to be, no caso, quando é a referência, né? E quando o to be está presente numa frase, ele é sempre a referência, então é ele quem vai trocar de posição com o sujeito, beleza? Então, nesse caso, o sujeito é o pronome demonstrativo este, que é o this. Então a gente vai dizer, em vez de this is, a gente vai trocar e dizer is Is this. this? Is Ótimo. this? Is this Is this? You, aí, your, com R you no final para transformar first. ele num possessivo. Your, né? Your first Isso. day. First. First, primeiro. Is this your first day? Is this your first day? Is this your First day. first day? Muito bom. Is this your Não! first day? Isso. Is this? O is começa. Is this? Uhum. Is this your first day? First. Não sei como é complicado demais falar First. First. Se você tivesse jogado CS, você ia conseguir tirar direto. Toda hora. First blood, first blood, first blood. Já entra no DNA já. Tem algumas palavras que a gente escuta tanto que parece que entra no DNA, né? First blood, first Sim. blood, first blood. Ó. Não, não é. Vamos lá. Qual é o não? A gente tem dois nãos. A gente tem o no e o not. Qual que é o qual? O no, que é o pequenininho, ele tá sempre isolado. Ele é ou uma interjeição, que é uma expressão tipo não, com exclamação do lado, ou ele é um não separado por vírgulas. Então, o no, ele tá sempre sozinho, ele é solitário, beleza? Já o not tá sempre acompanhado de alguma outra palavra. Então, a gente vai começar aí com no, e depois a gente vai fazer o Is seguinte. not. Esse não é, a gente está, na verdade, usando um sujeito oculto. Por quê? Porque a gente está se dando ao luxo de usar a nossa língua portuguesa, que ela é bastante interpretativa. Em que sentido?
ela é interpretativa no sentido da gente conseguir identificar esse não é como esse não é o meu primeiro dia. Só que em inglês inglês é uma língua meio burra para essas coisas, para interpretação. Então a gente precisa realmente declarar quem é esse sujeito que não é. Então vamos ter que dizer bem assim: No, it is not. Não, esse não é. Aí, em vez de dizer não é, a gente troca a posição e vai dizer não. Isso é não. Aí, por que que eu coloquei o it? Porque o it, ele é um objeto, né? Ele barra ela, objeto. E nesse caso, vou colocar como coisa, para não confundir. Coisa. E nesse caso, ele substitui o isso, ou this, né? Então, se a gente quisesse dizer ele declaradamente, né, desse jeito, ficaria bem assim. Esse não é meu primeiro dia. This is not my first day. Mas em vez de dizer this is not my first day, a gente colocou simplesmente o it no lugar do this para dizer simplesmente o objeto que foi dito agorinha, o it ele vai substituir o objeto que acabou de ser dito. Beleza. Então, afinal, o inglês não é tão cego assim. A gente consegue colocar um objeto ali para substituir o que acabou de ser dito, mas de qualquer forma a gente precisa colocar um objeto ali que represente e que diga que Para representar o que não é dele, né? O dia ótimo. dele, né? A ideia é essa. Muito bom. Isso. O it ele está Está relacionado ao representando dia, né? A é pergunta anterior, esse é seu primeiro dia, então o it é o dia, a coisa, vamos dizer, né? Não é um ser vivo, um exato. ser humano. O objeto, Que é até basicamente o objeto que acabou de ser mencionado. It, tá? I know, it is not, it I- is not, it is not. Isso, não é. Então a gente está deixando de lado o meu primeiro dia. Então nesse caso a gente pode deixar é, oculto, né? O objeto da frase. Muito bom. This is not my first day, mas a gente consegue colocar no, it is not. Mas, massa. É o meu segundo dia. Só que esse é meu segundo dia começa com verbo em português, só que em inglês a gente não pode começar com verbo, tá? Só o there is, que é o haver. Mas nesse caso a gente vai ter que colocar o que é o meu segundo dia. Então vamos dizer a mesma coisa que a gente fez agora, a gente vai usar agora. Agora há pouco, a gente vai usar agora. Então vai ficar bem assim. Esse é o meu segundo dia. Como que você faria isso? It is, It is. it is, It is my it is my second second day. day. Muito bom. It is my second day. Ótimo. Excuse me, are you new here? Yes, Eu I acho que eu am. separei errado o I am aí, viu? John, is this Tipo your... assim, só se eu, não, se eu quisesse ocultar o A, né? Aí eu botava o tracinho, né? Botava Mas assim o I, o tracinho M, né? isso Não aí eu não vou... precisaria desse tracinho. Opa. A única coisa que eu vou arrumar é o you are, que na verdade não é o you are, é o possessivo, é o your, é o your, só o E tá sobrando aí. Aí eu vou tirar Ah, sim. também o apóstrofe. Ficaria assim, ó. Entendi. Não é de you are, Your. é de your. Yes, exatamente. Your. De seu. Uhum. Só isso. O resto, maravilha. Lê pra gente, por favor. Excuse me. Are you new there? Oh, excuse me. Are you new here? Yes, I am. My name is Laura. Nice to meet you, Laura. Laura. I am John. Is this your first day? No, it is not. It is my second day. Ótimo. Tua Mais uma vez. pronúncia é impecável também. E em Mais uma português, por vez. favor. Em português. Com Ah, licença. perdão, eu vou corrigir uma Ah, coisa só, mas vai lá. O I am tá o I minúsculo, eu vou colocar ele maiúsculo. Só isso, o resto tá verdade. maravilhoso. Ah, Não, beleza. mas manda ver. Foi erro de digitação, porque os outros I estão todos maiúsculos. Manda ver. Com licença. Você é nova aqui? Sim, eu sou. Meu nome é Laura. Prazer em conhecer, Laura. É, eu sou o John. Esse é o seu primeiro dia? Esse é o seu primeiro dia? Não, não é. Esse é o meu segundo dia. Muito bom. Muito bom.